pessoal, Giro pro Ibirité hoje. Nós estamos aqui no bairro Canoas, em Ibirité, para conhecer aí mais um artista da cidade. Por vezes que eu falo, às vezes a gente não conhece, né, as pessoas, artistas da cidade que estão no anonimato, né, porque a gente não vê o investimento, infelizmente, hoje na cultura da cidade, né? Verdade. Então, a nossa intenção do projeto, como eu sempre falo, Sr. Tomás, é evidenciar as pessoas que produzem cultura na cidade, como o senhor escritor, com pessoas também cantores, né, de vários segmentos. E hoje a gente está aqui no bairro Canoas para conhecer aqui o Sr. Tomás, que é um escritor de um livro aí, né, muito bacana, que depois eu vou ter o prazer de lê-lo. E eu vou apresentar o senhor, vou deixar o senhor se apresentar, mas eu vou só adiantar, né? O senhor Tomás, na verdade, Reginaldo Tomás, ele é conhecido como Tomás, foi servidor público aposentado, né? E casado com a dona Dina Maria, e é escritor aí do livro há 44 anos atrás. Mas vamos deixar ele se apresentar. Quem que é aí o senhor Reginaldo Tomás? Pois é, sócio Denise. Primeiramente, eu quero dizer da satisfação de ter esse espaço para conversar com você e com os seus telespectadores, né, que agora também podem ser os meus. É muito bom, muito gratificante ter uma pessoa como você que faz esse tipo de trabalho, né? Esse projeto social que você tem, muito legal, muito bacana, fazendo o reconhecimento de pessoas com dons especiais para cantar, para escrever assim como eu, ou qualquer situação artística que possa levar entretenimento e conhecimento para a população. Quero parabenizá-lo. Esse sou eu, um rapaz morador da periferia, negro, pobre, que sofre as consequências desse meu establishment. É social, né? Luto remo contra a maré, assim como milhares de pessoas. Trabalhei 37 anos, agora estou aposentado, mas continuo a trabalhar porque a aposentadoria não dá para sobreviver. E nas poucas horas vagas que eu tenho, eu procuro passar para o papel os meus sonhos, minhas inspirações, para também levar não só entretenimento e conhecimento a pessoas, mas também história de superação. Bacana, né? Que possam servir como superação. Mas o senhor, né, na sua biografia que o senhor passou para mim antes, você falou que não, né, antes de, né, o senhor teve várias outras profissões, né? Sim, eu posso... Você citar algumas delas? Sim, posso. Eu fui faxineiro, eu fui chapa de caminhão, eu fui auxiliar administrativo, eu fui servente de pedreiro, vigilante, guarda patrimonial da cidade de Betim, onde eu trabalhava como funcionário público da cidade, 17 anos. Efetivo, né? Efetivo, né? E o que mais? E hoje estou aposentado, né? Mas trabalho como porteiro. Mas ainda exerce, ainda trabalha ainda. Estou trabalhando como porteiro porque a minha aposentadoria não é lá grandes coisas, né? Como muitos milhares de brasileiros, né? Eu tenho que acabar de construir o espaço onde Deus me deu, então eu tenho que continuar trabalhando, mas já fiz de tudo isso. E amanhã ou depois, se precisar de novo de qualquer tipo de trabalho honesto, estou aí. É isso aí, é igual eu acabei de falar, com milhares e milhares de brasileiros que precisam aí de trabalhar em vários serviços, né, para complementar a renda, e ainda mais hoje aí com essa inflação altíssima, né? Tem que trabalhar dobrado em vários empregos. Até eu já trabalhei em 2 empregos, é a vida nossa de brasileiro, né, Sr. Tomás? Mas me fala a relação do senhor com a cidade de Ibirité, que você me falou que é sua família, Ibirité, né? Eu tenho um umbigo familiar aqui em Ibirité há mais de 50 anos, né? Na época de alguns fatos, na época principalmente da ditadura militar, eu jovem, né, cheio de gás, cheio de sonhos, fui perseguido e aí... Você chegou a viver então essa época tenebrosa, nebulosa da nossa história? Nos anos 75, 76, nossa, eu fui muito perseguido. E vamos falar sobre isso mais pra frente. Ibirité foi o meu refúgio. É mesmo? E aí, sabendo? A minha tia
primos, tias, tios, tudo residem em Ibirité há mais de 50 anos. Né? Eu fiquei sabendo, rapaz, na política, né, como que eu permeei esse caminho, eu falei com o senhor antes, né, de gravar, Uhum. eu descobri, não sei se o senhor lembra, o senhor sabe, o Pimentel, né, que foi o governador de Minas, Sim. ele morou ali no Itaipu, onde que hoje é Itaipu, você acredita? Sim, morou. Ele escondeu sim, ali morou, do ditadura militar, você é. acredita nisso? É bacana, né? Eu esqueci quem uma me falou, história, né? Então, assim, a gente vai conhecendo, né, a história. E eu sou apaixonado, igual eu falei com o senhor antes de começar a gravação, eu sou apaixonado com história e filosofia. Eu ainda vou cursar a história, porque eu acho que o tempo hoje político, ele requer isso, né? Um conhecimento profundo das coisas, da questão geopolítica, da questão política. Porque a gente vê muitas pessoas debater no campo da superficialidade, né? E não sabe realmente qual que é a história do país, né? Como, por exemplo, nós vamos tratar mais para frente da ditadura militar, que o senhor fala no livro a respeito disso, né? Sim, deixa mais para frente, que é um período aí tenebroso da nossa história. Muito e tem tenebroso. gente hoje ainda, em pleno século XXI, que defende a volta da ditadura militar, o AI-5, né? Então, assim, é algo assim, absurdo, né? Pessoas ainda defenderem algo que talvez muitos desconhecem pelo fato da ignorância, né? E muitos porque realmente têm a intenção aí de achar que vai ser um momento melhor que nós temos hoje. Não, vai ser um momento muito... Né? Deixa isso para frente, você vai falar do seu livro. Ok. E aí, Tomás, grande escritor de Ibirité, né? Um privilégio estar aqui, tá? Eu aqui me sinto privilegiado. Eu agradeço ter aceitado o meu convite, né? Claro. E vamos falar sobre o seu livro, né? Que eu tinha intitulado há 44 anos atrás. Mas me conta aí primeiro, como é que se deu a vontade de escrever? Eu também escrevo pouco ainda, né? Estou tentando escrever um livro, mas tá difícil. Vai conseguir. Porque é um dos meus sonhos também, escrever um livro. E como é que me fala primeiro, como que foi a vontade, decidiu essa vontade? E me fala do livro, como é que é. Eu vou tentar resumir essa história, porque é uma história muito grande, ela daria um outro livro. Vai ter volume 2, então. Outro livro, Mas essa história, ela começa na minha infância, uma infância sofrida, uma infância em que a tortura era uma coisa comum na boca de todo mundo e que diziam, né? Olha, se o cara roubou uma galinha, ele tem que ir preso, tem que cortar a mão dele naquela época, lá nos anos 70. E eu cresci ouvindo isso, convivendo com essa banalidade, com essa simplicidade das palavras das pessoas, que idolatravam esses algozes, né? E eu não acreditava, não, isso não pode, isso é um absurdo. Eu um dia pensei, um dia vou escrever essa minha opinião. Eu tinha na época 12 para 13 anos. Não é mesmo? E eu... Por isso que o livro é intitulado há 44 anos atrás, porque a história se passa justamente nesse período temporal, né? E então eu tive 2 sonhos fortes na vida. Uma era me fazer piloto militar da aeronáutica. Eu tinha sonho de ser um piloto da aeronáutica. E o outro era ser... Na época eu não sabia o que era ser escritor. Eu queria escrever história, para que muitas pessoas pudessem ler. E há 44 anos depois eu começo a materializar esse sonho, né? E aí nasce, em todas as aventuras que passei, como jovem, como entrei nessa situação de ser um perseguido, né? Sem saber que eu era perseguido, eu não tinha nenhuma noção política. Então a gente tem muita história para falar. Não tinha nenhuma noção política. Eu simplesmente me apaixonei pela resistência da insurreição. Dizer, olha, isso não pode. Você não pode prender uma pessoa porque ela é negra. Você não pode bater numa pessoa porque ela está sendo acusada que roubou algo. Se roubou, tem que ser preso e pagar de acordo com a lei. Mas torturar, matar, isso não dá. E eu começava a escrever sobre isso para mim mesmo. Falei, vou fazer um livro. E aí a vida me levou por viver aventuras que parte delas estão transcritas nesse livro há 44 anos atrás. E foram várias tentativas. Eu escrevia, rasgava, jogava fora. Escrevia, rasgava, jogava fora. Quando comecei a escrever, era na caneta. Era na caneta. Depois a máquina de escrever. Aquela Univete, né? Univete. E aí, agora com o advento da internet, das redes sociais, do computador, eu consegui realizar. Mas você chegou a vivenciar, no caso, alguma discriminação por conta da sua cor, não?
Sim, fui discriminado, já fui chamado de macaco, de negro muitas vezes. Mas o senhor fala pela força estatal, pelo... Não. Só Por fala pela pessoas, vivência da vida mesmo. por pessoas que se achavam superiores, né? Ah, tá. Alguns determinados acontecimentos na vida e eu passei por alguma situação dessa, de ser chamado de pobre, e com muito orgulho, né? De negro, também com muito orgulho. Mas eu vivi, então isso foi uma chama para que esse livro pudesse ser escrito, que não trata necessariamente desse tema, mas foi um combustível que me levou a escrever experiências que tive na vida e que me fizeram passar por situações bem desagradáveis. Bem constrangedoras. Mas, Tomás, mas então esse livro ele é baseado então, na sua vida? Sim, não é sim. uma obra de ficção, Sim. não. São fatos reais, romanceados. Romanceados. Então, bacana. Porque tem muita... Eu entrevistei até algumas pessoas, já, até um rapaz, um amigo meu que é formado em letras, o Tiago, ele lá do Morada do Sol, né? O livro dele chama Afroascendentes. Aí ele é um livro de ficção, né? Mas baseado em fatos. Ele mistura fatos reais, mas com ficção, mais romantizado, né? Mas, né? Para tentar suavizar um pouco. O meu livro também, se eu materializasse a realidade do que aconteceu, ele ficaria muito chocante. Tem passagens muito duras, muito pesadas. Então foi romanceada, né? Mas é baseado em fatos reais e por experiências vividas por mim. Ah, bacana. Então, assim, o senhor chegou a viver então a ditadura, então, o senhor chegou a passar, o senhor tinha qual idade naquela época? Quando me prenderam na época da ditadura... mas chegou a prender, né? Eu fiquei 7 anos preso. 7 anos preso? 7 anos. Mas o sistema não me corrompeu, não me venceu. Nossa, eu venci o sistema. Durante a ditadura? Mas em razão de qual? Eu fui preso em 1977 e com o advento da anistia no dia 24 de julho de 1985, eu ganhei a minha liberdade. 4 anos antes de fazer 20 e poucos anos. Mas em razão de que foi a... Olha, essa primeira prisão minha foi o seguinte. Na época eu tinha uma namorada, ela trabalhava na casa de uma pessoa e essa pessoa tentou abusar, ou o que hoje é chamado de assédio, né? E eu, como um jovem na época, reagi violentamente, entrei em vias de fato com o cara, brigamos e ele perdeu a briga para mim. Só que o cara tinha uma profissão e essa profissão o fazia muito próximo de agentes da polícia, né? Então ele inventou uma história que eu tinha entrado na casa dele, tinha roubado não sei o quê, para se vingar de mim. Eu lembro que na época era muito comum a gente ir para Raposos, né? Nadar em Raposos e tal. Então quando eu cheguei na estação com a minha namorada, eu fui preso, fui torturado, espancado, conheci o pau de arara. Você foi defender então no caso? Foi defender a moça? Sim, foi defender a minha namorada e ele inventou essa história. Criou uma história. E aí foi preso, na época eu tinha um tio que era militar, que me ajudou e tal, mas a polícia começou a me perseguir. E aí até no colégio que eu estudava, eu fui expulso 2 vezes, porque na época que eu era estudante, o diretor do colégio era diretor do DOPS também na época. Então isso me levou a uma série de coincidências que forjaram, né? Isso está no livro, lógico, né? Tá no livro, eu conto. Essa passagem até da expulsão do colégio não, mas outras passagens estão... Então esses eventos estão no livro. Sim, essa história eu primária queria ler esse conta livro. assim. Eu até falei com você, né? Eu tenho um exemplar para você, mas como as pessoas que me conhecem ficaram ávidas por ler, eu vou... Não, o senhor já está a caminho. Imagina, isso eu agradeço e vou fazer divulgação também do livro. O senhor já pode providenciar mais, né? Eu estou já escrevendo o volume 2, né? O volume 2, agora vai sair Cicatrizes do Passado pela Brasil Publishing, né? E é a continuação desse livro. O primeiro volume saiu pela editora MEP, que é há 44 anos atrás, né? E estou aí, estou produzindo. Bacana. E para que as pessoas possam sentir na pele, uma hora as pessoas vão se apaixonar pelo personagem principal, em que a história gira, outra hora vão odiá-lo, outra hora vão se compadecer, sentir pena, mas nunca vê-lo como um mau caráter, porque o que está transcrito é a realidade de fatos de uma pessoa que começa a ser perseguida. E essa perseguição o leva a entrar numa militância política sem que ele soubesse, e aí a história se desenrola.
Bacana então, Tomás. Então, assim, bacana assim, né? Então, eu tô percebendo que o livro ele é meio denso, né? Tem umas histórias, né? Verdade. Tem vários eventos, né? Sequenciais. Então, o senhor falou dessa questão aí, dessa prisão, né? Em relação a esse, foi forjado praticamente, Forjado, né? a primeira vez forjado. Manipulou, né? Criou uma, né? Mas em relação, como o senhor vivenciou, né? O momento, um dos momentos mais tenebrosos da história do nosso país, foi a ditadura militar, né? A questão política, como que o senhor vestia uma camisa de política, militava algum partido, não? É como eu falei no início, antes eu nem sabia, não passava pela minha cabeça. Eu era um rebelde, mas um rebelde sem causa específica, né? Tá. Não era ligado a ninguém. Entendi. Só que, com o passar do tempo, e foi na época que eu trabalhava de chapa de caminhão, eu conheço uma pessoa que hoje já é falecida, no livro eu falo sobre essa pessoa, eu falo como se deu esse acontecimento. E ele, vendo aquela minha maneira de enxergar as coisas, de ficar revoltado, ele me faz um convite em nome de uma organização que lutava para armar várias pessoas para que a gente pudesse resistir, Combater, e tomar o poder, né? Eu fiquei maravilhado, eu dava risada, porque ele falava umas coisas que para mim era novo e tal. E aí comecei a militar, como era uma pessoa conhecida nos meios policiais como militante de esquerda, e aí eu passei também a ser perseguido. Em 77 eu fui preso, eu fiquei 1 ano incomunicável da minha família, porque eu era de menor. Quando fiz 18 anos, soltaram uma matéria no jornal da época, dizendo, eu me lembro até hoje da manchete, 5 horas de tiroteio para prender bandidos. Traz uma lista de pessoas, de 5 pessoas, e o meu nome no meio deles. Eu já estava preso há 1 ano. Já estava preso? Já estava preso há 1 ano. E eu só fiquei sabendo disso muitos anos depois que eu saí, fui procurar o registro, né? E eu fiquei assim, mas como? Eu só estava preso, como é que eu estava dando tiro em polícia, tomando tiro, não sei o quê, tal. E aí, essa pessoa, ela realmente militava, ela tinha uma ramificação lá em São Paulo, falava muito no Quércia, na época, que era admirador do Quércia, e tinha uma... por incrível que pareça, nessa minha militância, sem que eu soubesse que estava militando, e eu fui vítima dessa trama, aí fui levado. Hoje eu sei que um dos primeiros locais que me levaram foi nessa Lagoa da Petrobras, que hoje eu avisto da janela da minha casa. A gente está do lado aqui, ó, nós estamos do lado da avisto da janela da minha casa, né? Eu sei que eu fui levado para o meio do mato, perto da lagoa, para ser interrogado, e me perguntavam o nome de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Torturado, né? Nunca tinha ouvido, aí... Só o fato de... Saco na cabeça, cabeça dentro d'água, os farol de carros na minha cara e tal. E anos depois eu fiquei sabendo de outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu, até pior. Né? E aí... 2, 3 anos depois que oficialmente eu já estava preso, de madrugada eu era tirado, não só eu, como outras pessoas eram tirados, levado para locais que até hoje eu não sei a maioria deles onde é, e interrogado, e nomes, perguntando nomes, sempre nomes, onde está fulano, onde está ciclano, e eu não conhecia, não sabia. Eu conheci uma pessoa que era o que eles perguntavam, que era esse rapaz que me levou a fazer esse conhecimento político, né? Em 1976 eu começo a ter essa influência política, né? Mas eu era muito jovem, não tinha nem noção do que eu fazia, né? Só depois que virei estudante, que fui expulso do colégio umas 2 vezes, é que eu fiquei sabendo que eu incomodava muita gente junto com outros milhares de pessoas, né? Mas, e a vida foi levando, e a dura realidade, pós-prisão, depois de sair, e agora o que fazer da vida? Como me reinserir na sociedade? Isso tudo está no livro, isso tudo está contado no livro. As dificuldades, as tentações, as perseguições pós, né? Porque viro matéria-prima, né? Viro uma mão de obra barata na mão daquele do Estado corrompido, né? E vou dizer claramente, porque eu cito no livro também, fui vítima de agentes mau caráter, corruptos, né? Que me obrigavam a roubar para dar
dinheiro a eles, ou então eles me prenderiam de novo. Eu não Nossa. cheguei a roubar para fazer isso, mas tive que me virar para poder sair dessa situação. Ô, Tomás, então, no caso, nessa época de jovem, conhecendo, e a época de rebeldia e tal, deslumbrado, né? E o senhor falou que estava sendo usado, né, por uma militância. Sim. Mas depois de preso e depois de ir crescendo, né, durante a ditadura, o senhor tornou um militante, né? O senhor viu realmente que o Estado e o momento era um período de opressão mesmo, né, militar. Sim. Mas aí você já tomou ciência, chegou um momento que tomou ciência, não, poxa, não, tá errado, o negócio aqui tá errado. Realmente, tem que ter resistência. Essa pessoa que eu cito no livro e que já faleceu, foi assassinada, né? Ela foi assassinada, ninguém sabe até hoje. Mataram, colocaram numa carroça que ele tinha e o cavalo levou a carroça para casa com o corpo dele, né? E eu fiquei sabendo disso anos depois também, né? Mas, assim, ele me deu muitos livros para ler, que falavam, né, sobre o movimento de esquerda. Ele fazia muita questão que eu lesse Karl Marx, né? Karl Marx. Fazia muita discussão comigo sobre socialismo, me explicava o que era o socialismo. E eu fui tomando gosto pela coisa, porque eu vi que aquele era o caminho, eu pensava que aquele era o caminho que a gente poderia conseguir uma vitória contra a opressão, contra opressores, né? Mas, infelizmente, isso trouxe sequelas graves, né? Tem uma passagem interessante, durante a minha estadia na prisão, tinha uma lenda, né? Eu não sei até hoje se era lenda ou se é realidade. Lá, quando, nas altas horas da madrugada, ouvíamos barulho de grade, né? De cela abrindo e fechando. Aí alguém sempre dizia, esse é o bonde da meia-noite. E aquelas pessoas que saíam, nunca mais retornavam, né? Eu não sei se era uma estratégia de psicológica para aterrorizar quem estava preso, ou se era verdade, mas a certeza é que eu particularmente conheci 2 pessoas que vi sair de madrugada e nunca mais as vi, nunca mais retornaram. Como estávamos presos, não sabíamos do que falava a imprensa a respeito de cadáveres que eram encontrados, né? Naquela época também, eu lembro, como se fosse hoje, grupos de extermínio nasceram, como primeiro o Cravo Vermelho, depois o Mão Branca, né? O Cravo Vermelho assassinava pessoas, né? Pessoas apareciam assassinadas com um cravo vermelho em cima do corpo. E aí, quando a imprensa noticiava, tinha um dossiê de um monstro, mas vai saber se é verdade, né? O Mão Branca também. O Mão Branca era um outro grupo de extermínio aqui de Minas que também exterminava pessoas, né? Então, assim, eu passei por tudo isso e eu era completamente ateu. Não acreditava em Deus. Para mim, Deus era o dinheiro, era aquilo que eu pegava. Para muitos ainda é, né? Para muitos ainda é. Mas engraçado, né? E eu sempre tive algo superior a me proteger e eu não sabia. Hoje eu tenho consciência, né? Mas eu não sabia. E eu suportei os dias de solitária, né? Em que eu comia a cada 24 horas, bebia água 2 vezes por dia, né? De manhã e de tarde. E comer era um luxo, né? Porque naquela época eram essas latinhas de goiabada que tem, com uma situação que mais parecia uma lavagem para porcos. A gente comia a cada 24 horas, né? Silêncio absoluto, não via claridade. Relato no livro essas passagens, né? Como é que eu suportava essa situação. Mas na época isso era ateu, na época? Na época eu era ateu. Mas assim, eu acho assim, talvez o senhor você acreditava em Deus realmente, dado a situação que o senhor passou, porque é uma situação de desumanização. Então você acaba perdendo a esperança na vida. Porque a pessoa passou numa situação dessa, a pessoa acreditar em Deus é até complicado. Você lembra do Holocausto? Tem aquela frase lá célebre, né? Se existir um Deus um dia, né, ele há de pedir perdão, né? Pedir perdão lá no Holocausto. Então, assim, a situação que levou o senhor, realmente, a gente que é humano, hoje eu não sou ateu, não sou, mas eu talvez também encontraria da mesma forma, porque a situação que o senhor se pôs mas eu sei que pessoas sofreram muito pior do que eu, porque os anos 70 foram pesados.
Mas o começo, lá nos anos 60, foi mais pesado ainda. Né? Esse eu era bem garoto ainda, mas a gente encontra companheiros daquela época, né? Cada alguém saiu nos anos 60, a segregação ação dos Estados Unidos, nossa, então, assim, tem a ver para cá. Hoje, é igual nós informalmente estávamos conversando, né? As pessoas hoje defendem a volta da ditadura militar sem saber o que isso representa, né? Sem saber o que estão se pedindo para ser tolhido, né? Hoje, tá vendo que essa gravação serve de exemplo, né? A nossa Sim. cidade, né, de uma pessoa, né, que passou por essa uma situação durante essa Devemos ter ditadura, muita né? gente na cidade. Com certeza. E foi esse comentário que eu falou agora, você falou, é para deixar exemplo para as pessoas que muita gente não viveu e tem uma opinião favorável, não sabe, não viveu aqui, então só viveu, só pode falar. Sabe qual é o problema, Sóstenes? Como é que defende Satanizaram os movimentos de esquerda. Exatamente. Pegaram, vamos supor, Lula, pegaram o Lula, por exemplo, e o PT, e satanizaram. Isso não é um partido, é uma quadrilha. A esquerda, lembra daquela frase, talvez você se lembre quando mais criança, comunista come criancinha. Lembro. Aterrorizava todo mundo. Exatamente. Então essa época passou. Essa época passou. Hoje é a corrupção que está em voga. Então o PT é um partido de bandido. O PT é um partido que só dá vagabundo. E nós não soubemos responder isso. Eu digo nós, militantes de esquerda, pessoas que acreditam numa vida melhor, nós não fomos capazes de desmistificar essa mentira e ela ficou como verdade. Então a maioria das pessoas acha que prendendo, matando, instituindo pena de morte, mandando gente que no perfil deles não presta para ficar no Brasil, vai melhorar o nosso país. Até porque tem pessoas no partido PT que são pessoas assim, não é o PT que é corrupto, tem pessoas ali que... Ninguém é santo. Ninguém é santo, lógico que não. Mas tem bandido em todo lugar. Tem bandido na polícia, tem bandido na igreja, tem bandido na nossa região. Não dá para generalizar. Tem bandido em todo lugar, mas não dá para generalizar. E eu vou te falar, já que você levou para esse campo político, eu não estou defendendo bandeira nenhuma, eu acho que quem me conhece também sabe. Mas é direito de você defender, porque os melhores momentos nós tivemos no país, no Brasil, segundo a história brasileira, não é eu que estou dizendo, são dados. Eu falo para o pessoal, gente, eu não sou petista, eu não sou lulista, mas se você for fazer uma pesquisa, né, com dados, você vai ver que o momento para a classe trabalhadora, um dos melhores momentos foi a época do petismo, né, o petismo, vamos falar assim, é fato. Na realidade, a opressão, ela tem uma outra cara, uma outra nuance. É uma opressão virtual, uma opressão agora rede social. Agora é fake news, né? Mentira. É fake news. Então, se você falar uma mentira e eu falar uma verdade depois da sua mentira, eu vou ficar desacreditado. Você falou a mentira primeiro, todos acreditam em você. É a mesma coisa que eles têm um exemplo dado de opressor. Hitler, numa reunião, isso está registrado em um dos livros que fala sobre o nazismo, ele pega uma galinha e arranca todas as penas dessa galinha. A galinha grita de dor e ele solta essa galinha toda despenada. Ela quer o quê? Correr de perto da pessoa que fez isso. Ele pega um punhado de milho, faz barulho e a chama e ela vem comer na mão dele. O que eu quero dizer com isso? É aquela outra famosa frase, se o povo quer pão, dê-lhe pão e circo. Vai ludibriando a mente das pessoas, então não importa se você vai me bater, mas se você me alimentar depois que me explorar fisicamente, depois que me bater e torturar, ok, eu esqueço. Então isso é a memória do povo, por isso também o incentivo que esse livro nasceu. Bacana. Eu não quero esquecer, eu não quero que esqueça. Porque essas histórias que conto muito romanceada e não entro muito a fundo na situação, porque eu sei que pessoas diferentes de mim passaram 1000 vezes coisas piores do que eu. 1000 vezes coisas piores. E aí esse livro vem justamente para dizer, olha, estou aqui, fui testemunha e vocês estão enganados com aquilo que estão pedindo. E o bacana é que, em relação às pessoas hoje, sem ter noção nenhuma do que aconteceu, né? O senhor vivenciou isso, que pedem de volta à ditadura, eu lembro da época das manifestações, o pessoal da direita, né, vamos dizer, né, extrema-direita, do país estava pedindo com a bandeira do AI-5 e pedindo volta à ditadura. Aí a polícia militar foi e levou um dos que estava mais exaltado. Então, ou seja,
o militar interviu e eles começaram a brigar com os militares. E eles estavam pedindo a volta da ditadura militar. Olha que incoerência. Olha que ignorância do povo. Então, eu acho assim, hoje, com o advento da internet, como o senhor falou, apesar das fake news, apesar de já ter sites já que trabalham nesse sentido mesmo, de enganar, de lubriar, mas eu acho que hoje a gente já tem mais canal para a gente buscar saber a verdade, né? A internet mesmo é um dos, né, das ferramentas. Então, os livros, mas assim, a internet tem muitos sites bons, confiáveis, não vou também generalizar. Mas é só buscar a verdade, né, nós cara? temos escritores maravilhosos, temos escritores que contam histórias maravilhosas, realidades romanceadas. Mas nós somos um país em que o povo não tem tempo para comer, para trabalhar, não tem dinheiro para comprar comida, vai ter para comprar livro. Não vai, então complicado. somos um país em que a cultura não investe no cidadão, porque um povo burro é fácil de ser manipulado. Com certeza. E se você escreve um livro... Eu só vi hoje o Ministério aí da Cultura, eu acho que nem existe mais o Ministério Não da Cultura, existe. Né? Uma secretaria lá, né, especial. Um livro que você conta histórias de fatos acontecidos, abre o olho daquele que não conhece. Então, o poder não quer isso. Então, tá na história, né? Tá registrado, né? Não tem como desmentir a história. É por isso que eu escrevo e vou continuar escrevendo enquanto Deus me der sabedoria e força e eu tiver condições. E não é fácil, hein? Não é fácil, porque cada livro desse, para você ter uma ideia, eu escrevo um livro. Um livro desse é vendido pela editora a R$46. R$36 ficam para a editora. Porque R$36 foi o custo para ela produzir esse livro. Sobram 10, né? Então, esses R$10 são royalties. 50% para mim, 50% para a editora. Ou seja... Ela ainda ganha mais? Ainda ganha sim, de R$46 eu levo R$5 no livro físico. Então, e aí, se a gente não tiver um incentivo, igual informalmente nós havíamos conversado, como é que eu vou conseguir nem sobreviver da venda de livros, mas como é que eu vou sobreviver, produzir histórias, vender livros se eu não tenho uma ajuda? Tomás, ele falou que não quer que eu chame de senhor Tomás, né? Tomás. Então vamos, Tomás. Tomás, aqui, o senhor está escrevendo mais alguma coisa? O senhor tem algum artigo na internet? Ou o senhor tem algum trabalho que está desenvolvendo, produzindo? Olha, eu... Depois que saí, me tornei um militante ativo, né? Fui dirigente sindicais de várias instâncias. Eu fui secretário de imprensa da Confederação Nacional dos Vigilantes, né? Eu ficava em Brasília. Eu fui diretor, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, né? Eu fui coordenador-geral de um movimento de luta por moradia, então eu fui aprimorando... Por moradia também? Também, em Brumadinho. Eu fui aprimorando o conhecimento de luta e direitos e tive que estudar. E aí faço pesquisas, né? E com toda dificuldade, eu participo do Carreira Literária, que tem a sua presidente, ela dá cursos online, né? Ela dá muita coisa gratuita online e a gente, se tiver interesse, vai aprender, que é a Flávia, né, do Carreira Literária. Eu vou fazer agora participar de uma outra oficina, né, com a Épicos, em que vai debater livros escritos. E isso tudo tem sido uma chama de combustível para que eu continue escrevendo. Então, nesse sentido, o 44 anos atrás, ele traz agora o segundo volume, mas ele traz com o nome de Cicatrizes do Passado, é a continuação daquilo que eu não escrevi no primeiro volume. E no Carreira Literária fiz um curso online muito gratificante de como escrever contos. Então eu resolvi o seguinte, eu vou escrever um conto por mês, mas eu estou escrevendo 2 por mês, e ao final do ano vou lançar numa editora, uma coletânea de contos, né? Eu já escrevi A Horta do Seu Antônio, que conta a história do amor de um homem pela sua horta e as consequências que esse amor por essa horta o traz. A Melhor Camisa, né? A Melhor Camisa conta a história. Escritos sobre, está guardado então ainda? Sim, já estão. A Melhor Camisa, que é uma camisa que o personagem ele se prepara para encontrar o amor da vida dele e tem um final trágico nesse encontro. Amor à Primeira Noite também. O Amor à Primeira Noite
é um personagem que sai à busca de um amor carnal, e aí o desfecho também é trágico, né? Tem desejo. Não, tem muita. Tem desejo e tem o velório de Kleber Eduardo. Esse é hilário, esse é um conto humorista, né? Mais comediante. Para dar um spoilerzinho, tá a família toda e os amigos numa cidade pequena velando um cara que de repente aparece querendo saber quem está sendo velado. E aí a história passa desse jeito. É muito legal. São 5 contos já escritos. Né? Até o final do ano eu pretendo ter 24 contos escritos, criados da minha imaginação. São contos. Então são contos curtos, então não é? Sim, o máximo de 2.000 laudas, né? 2.000 laudas, né? Ou seja, 2.000 palavras. Mas são contos que levam você a ler e ter uma interpretação diferente daquela que eu leio e tenho. Entendi. Bom, o que aconteceu com a melhor camisa? Por que aconteceu isso? Por que não continuou? Aí a outra pessoa já vai entender o seguinte, bom, aqui ele se deu mal mesmo, não tinha como. Então essa é a nuance do conto. Então estou produzindo tudo isso. O senhor não para também não, então o senhor sempre está produzindo algo. Apesar de estar trabalhando, esse é o espaço onde eu crio, né? Esse espaço aqui é um espaço favorável. Esse é o espaço oxigenar onde eu crio. Aqui, a Lagoa da Petrobras aqui tá Fiat ali, né? Fiat, Uma paisagem muito bacana aqui. Vai inspirando, e esse espaço de silêncio vai inspirando. Eu queria ir para um lado, não sei se o senhor pretende falar sobre isso, que hoje, infelizmente, tudo que se fala sobre política é polêmico. Né? Sim. É difícil. Então, assim, as pessoas, cada um que você observa, por exemplo, na internet, pelo menos observa isso. Tem as suas bolhas, né? Tem as pessoas, e tem as pessoas sectárias, aquelas que não aceitam outra opinião. Não aceitam diferente. Eu, por exemplo, eu sou de esquerda ou eu sou de direita, eu, por exemplo, procuro ler coisas da direita e da esquerda, até para eu entender sobre determinado assunto. Mas, assim, na sua opinião, o que o senhor está achando desse governo atual? Vou entrar porque esse ano é de eleição, eu acho que vou começar já a cutucar o pessoal que eu estou entrevistando, que eu não gosto de entrar nesse campo para não expor, às vezes a pessoa não quer expor, Sim. acho que vai dar polêmica, mas eu não, só prefere falar? Não tenho nenhum problema com isso, não. Apesar de não estar ativamente na militância política hoje eu quero devotar minha vida a escrever, quero entreter, levar conhecimento, aprender muito. Mas esse governo atual, se alguém que defenda esse governo atual, ou ele tem um desconhecimento profundo da história, ou ele está levando vantagem isolada, porque não é possível. Hoje é dia 1º de maio, dia em que se comemora o dia em vários países do mundo do trabalhador. Mas o que nós temos a comemorar? A perda de direitos e benefícios conquistados com muita luta? Né? Por exemplo, o que os metalúrgicos da época de Paulo César Fung, ex-presidente da CUT, né, naquela famosa greve da Mannesmann, em que botaram fogo. Eu trabalhei na Mannesmann, hoje que botaram fogo na caldeira. Nossa, eu lembro dessa história. O que aqueles trabalhadores hoje têm a comemorar, os que estiverem vivos, que foi ganho naquela greve, que os agentes do Exército invadiram lá, mataram muita gente, bateram, prenderam. Diz que descortando o senhor, eu trabalhei na Valorec, né, aquela antiga Mannesmann, diz que já levaram corpos, já mataram gente dentro daquelas... Dentro dos fornos, alto forno. Era verdade, alto forno. Então, o que esses trabalhadores, ou a família desses trabalhadores tem hoje a comemorar? Meu ente querido perdeu a vida numa luta que era muito justa, mas para passar governos e chegar nesse governo atual e retirar direitos, como foi retirado do trabalhador. Então aí, afim, o governo dá migalhas, libera 13º adiantado, libera saque de fundo de garantia de um dinheiro que já é meu, que está lá guardado, e aí adoça a população num incentivo consumista. No final do ano vai estar todo mundo necessitado de novo. Ele dá com uma colher e tira com a concha, né? Isto, e ganha moral. Ganha moral. Ganha moral. Ainda, e aí, o índice de desemprego exorbitante, 14 milhões. Os assassinatos de idosos, de crianças, de trabalhadores, e nenhuma ação efetiva. Eu não estou dizendo ação de polícia não, porque essa tem. Eu estou dizendo ação social. O que o governo oferece para o jovem da periferia? Né? O que o negro da periferia, o jovem, tem de perspectiva de vida? Um governo como esse. A polícia está presente.
Se você andar aqui, você encontra com viaturas rodando. Então, o Estado está presente através do aparato de repressão, de inibição. Mas a política pública que beneficiar não vem. Para evitar o crime antes, né? Então, e aí, sem querer vender bandeira de ninguém ou comprar bandeira de alguém, o governo que mais se aproximou desse ideal do trabalhador, da necessidade do proletário, foi o governo de Lula. E não fez muita coisa, porque fato, a maioria que não quer que isso aconteça está lá. Então, assim, nós temos que viajar muito, temos que lutar muito, mas com o governo atual, como estamos, olha, sinceramente, se esse governo for reeleito, eu não sei o que vai ser do brasileiro. Eu tento assim, ver uma cegueira tão grande nessas pessoas que, gasolina R$8, você vai no supermercado, você não consegue comprar nada com R$1.000 mais. Não, R$1.000... E o salário mínimo, 1.200 e poucos. Inflação altíssima, acesso, né, a lazer, nem se fala, porque o trabalhador hoje, operário, proletariado, não tem lazer. Não tem lazer, não tem tempo nem para lazer, porque eu estou trabalhando 2 empregos para fazer complementar a renda, né? A gente não vê projetos, políticas públicas efetivas por parte do governo, dentro das periferias, como eu moro em periferia, não tem nenhum projeto para, igual você falou, tem a viatura ali, que é o Estado mediatista, né? Presente da forma repressora, né? Ainda sobra para eles, enxugar gelo, né? De enxugar porque gelo. Porque a política de... Você é a favor de bandidos, Sóstenes? Ninguém é. Eu não sou a favor de bandido. Para mim, bandido tem que estar preso. Sim. Mas eu não julgo naquela massa, bandido bom é bandido morto. Não, essa massa é ridícula. Bandido bom é o bandido que não existe. É o bandido que a sociedade dá condições dele não existir. Então, e se existir, tem que ter também capacidade dela conseguir inserir reinserir na sociedade. Com qualidade. Não é levar para cadeia superlotada, você chega lá, é mais de 80%. Mas você quer saber de uma verdade? Complicado. Sabe por que nós não temos... Ele tem interesse. Sabe por que nós não temos políticas públicas e leis severas? Porque o cara que está fazendo a lei, lá no espaço federal, amanhã ou depois ele diz, e se for eu? E se for meu filho? E se for um parente meu? A dureza dessa lei vai alcançar. Então ele prefere... E aí esse discurso de apresentador de televisão, de radialista, de jogador de futebol, isso é tudo balela. É tudo balela. O sensacionalismo. Eu falo que esses programas, principalmente esses programas policialísticos, né? Da Atena, isso aí é a espetacularização da vida, da violência, da desgraça, né? Porque não resolve. Ela causa mais sensação de segurança na população. Então, né? só assim, eu posso até perder, né? Algumas pessoas que talvez até agora estavam gostando da minha fala, eu posso até perder futuros leitores. Mas, para resumir, esse governo não presta para o trabalhador. Não. Para o trabalhador não tem condição nenhuma. Eu também concordo. E eu trabalhei a vida toda também como metalúrgico, né? Eu comecei minha carreira, foi na metalurgia, textil do Brasil. Você sabe como que é lá, né? Uma classe... Como sofre lá, né? Uma classe com uma visão política muito avançada, por sinal, né? O metalúrgico é um cara que tem história no país. Né? Nossa Deus. Eu trabalhei na Sola Metal, que são grandes metalúrgicos. Trabalhei na Valorec, Antiga Manes. A gente está finalizando aqui mais uma entrevista com um produtor cultural, né? Porque produz cultura é um produtor cultural. E ele é um escritor. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o livro, ó, há 44 anos atrás, né? E tem uma frase aqui até, né, célebre aqui do Albert Einstein, falando aqui que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Reginaldo Tomás, nosso escritor, muito bacana o livro, né? Fala aqui, né, na orelha aqui, há 44 anos atrás, conta a saga de um adolescente envolvido em aventuras e o alto preço que pagou para arcar com as consequências provocadas. Expõe falhas do sistema repressor da época que, ao invés de recuperar, marginalizava aqueles miseráveis que apenas queriam e lutavam por liberdade e vida. Isso acontece até hoje. Né? Há 44 anos atrás e até hoje continua. Várias passagens narradas nos fazem ser conivente com o personagem e em outras nos provoca sentimento adverso. O episódio da primeira fuga nos dá a sensação de estar junto com o personagem, mas o da despedida de Nilzete
provoca raiva. Por quê? Na leitura, espero que encontrem resposta. Já provocou aqui o leitor, né, as pessoas que, né, assistiram essa entrevista muito bacana, né? E essa entrevista bacana. Esse seu exemplar está reservado. E como que faz para a pessoa conseguir comprar seu livro? Eles vão Pois querer é, comprar. esse livro ele foi produzido e publicado pela editora MAP. Você vai lá no Google, editora MAP, na hora que abrir a página da editora, a pessoa digitaliza o nome, né? Há 44 anos atrás, aí vai aparecer. Tem a versão e-book, aquela que a pessoa baixa, né? Digital, e tem a versão física. Eu prefiro a física. Eu gosto da física, eu gosto do papel ali. Eu vou mandar para você depois, Sóstene, eu tenho o seu endereço eletrônico, eu vou mandar para você os links para você publicar na sua rede, se você me permitir. Bacana, com certeza. Que aí a pessoa clica no link e já vai direto para a editora. O espaço nosso, o diretor tem uma foto dele aqui. Tem. O Tomás Mineiro nasceu em 1958 e fez sua idade. Na cidade de Belo Horizonte, casado 18 anos com a dona Edina Maria e pai de um filho. Bacana, então vamos finalizar essa entrevista, que foi uma conversa super bacana, eu gostei muito. Eu gosto assim, de trocar ideia, na minha CVS, eu acho que o cenário político hoje requer mais debate mesmo, mais provocação mesmo. Eu já cheguei numa fase já, Tomás, que eu nem me estou me importando mais com... igual que a gente conversou, né? Que certas pessoas não entendem a nossa opinião, né? É verdade. E às vezes tem uns que não aceitam, né? Política é igual religião, não dá para você impor a sua vontade exatamente. a ninguém. Às vezes tem gente que é ignorante, a gente às vezes não quer impor, quer mostrar para a pessoa de forma didática, né? Mas a pessoa não aceita, tem gente que não aceita. Então eu parei, assim, e hoje eu não estou me importando também, sabe? Eu falo, às vezes, muito que penso, eu tenho que policiar isso. Mas o cenário está muito nebuloso, né? A gente fica, às vezes, perde até às vezes não vale a pena mais se estressar, nunca valeu a pena, hoje menos ainda. Então é preciso que a gente continue a sonhar e a escrever. É isso que sei fazer hoje. Mas qual que é deixar a sua consideração final, suas considerações finais, né? Minhas considerações finais? Povo de Birité. Eu queria agradecer a oportunidade que você, com seu projeto social Giro por Ibirité, me deu, né, para que eu ficasse mais conhecido com a minha obra na cidade de Ibirité. Dizer para a população de Ibirité, povo da Gema, eu também tenho raízes aqui, e é essa cidade que escolhi para viver. E se algum dia, alguma glória eu tiver que não luto por isso, algum reconhecimento é para Deus e não para mim, mas se algum reconhecimento como escritor eu tiver, devo muito à cidade de Ibirité. Bacana. Um beijo e um abraço a todos e muito obrigado, e compre o meu livro. E o outro está saindo, Cicatrizes do Passado. Vai acompanhar, vai divulgar mais pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Like a child. always in you, Fat. It was never on.